Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é o sistema urinário. Eu dividi essa aula em duas partes. Na aula de hoje, a gente vai ver a homeostase, a excreção, os rins e as vias urinárias. Na segunda parte desta aula, nós iremos ver a formação da urina e a composição da urina. Os nossos sistemas, eles precisam agir de forma integrada para garantir que todas as nossas células recebam as substâncias importantes para o funcionamento do nosso organismo. Quando essas substâncias elas chegam até as células, vão acontecer reações químicas que a gente chama de metabolismo celular. E este metabolismo vai produzir muitos resíduos, que nós chamamos de excretas. As excretas são as substâncias tóxicas produzidas pelo metabolismo celular e, por ser tóxica, precisam ser eliminadas do nosso corpo. De que maneira? Sendo transportadas pela corrente sanguínea. Então, pensando em nossos sistemas de forma integrada, nós temos o sistema digestório, respiratório, circulatório e o sistema urinário. Através do sistema digestório, o nosso organismo ele recebe a água e os nutrientes e quando acontece a digestão, são produzidas as excretas nitrogenadas, que vão ser transportadas pelo sistema circulatório, filtradas pelo sistema urinário e eliminadas também pelo sistema urinário. Então, essas substâncias tóxicas que são eliminadas pela urina, elas vêm parte delas através do processo que ocorre no sistema digestório. O sistema respiratório, ele garante a entrada do gás oxigênio. O oxigênio vai ser utilizado na respiração celular para geração de energia, porém vai ser produzido o gás carbônico que é tóxico. Também vai ser transportado pelo sistema circulatório e vai ser eliminado através da expiração. No sistema urinário, além de eliminar as substâncias tóxicas, as excretas nitrogenadas, também é eliminado aquelas substâncias que estão em excesso no nosso organismo. Então, eu falei para vocês que os sistemas eles agem de forma integrada para garantir um equilíbrio do organismo. Quando eu falo em equilíbrio, eu estou falando em homeostase, em manter as condições internas de forma constante. Esta figura ela está representando a integração do sistema digestório, circulatório, respiratório e o urinário. Então, vamos entender como é que funciona. O alimento ele vai entrar no sistema digestório, vai ser digerido e vai produzir resíduos. Os resíduos eles vão ser transportados pela corrente sanguínea, vão ser filtrados e eliminados pelo sistema urinário. Esta eliminação a gente chama de excreção. No sistema respiratório, entra o gás oxigênio, a partir da respiração celular, forma-se o gás carbônico. O gás carbônico vai ser transportado pelo sistema circulatório e vai ser eliminado pelo sistema respiratório através da expiração. Então, o metabolismo celular, que são as reações químicas que acontecem dentro das células, vão produzir esses resíduos. O resíduo do sistema digestório é chamado de excreta nitrogenada. No nosso caso, a nossa excreta nitrogenada é a ureia. E o resíduo do sistema respiratório é o gás carbônico. Tanto a ureia quanto o gás carbônico são tóxicas para o nosso organismo. Então, ambos serão transportados pela circulação sanguínea e eliminados do corpo. Gás carbônico eliminado pela expiração, ureia eliminado pela excreção realizada pelo sistema urinário. Na homeostase também, nós precisamos pensar nesse equilíbrio, incluindo a manutenção da temperatura corporal. Então, quando a nossa temperatura ela está muito alta, nós produzimos a sudorese, eliminamos o suor para tentar baixar a temperatura. Quando a temperatura está muito baixa, o nosso corpo produz reações como o tremor, por exemplo, para tentar aumentar a temperatura. E nós também temos que incluir a pressão arterial. Para o controle da pressão, existe um controle da quantidade de água.
e também de outras substâncias que estão no nosso meio interno. Nós não podemos falar em homeostase, em equilíbrio do nosso corpo, sem falar da participação da água nesse processo. Então, a água, ela atua diretamente no equilíbrio do nosso corpo. Para que a gente consiga manter as condições estáveis, a gente precisa eliminar aquelas substâncias tóxicas ou em excesso. Como que isso vai acontecer? A maior parte dessas substâncias elas são dissolvidas na água e transportadas na água. Não podemos esquecer que a água faz parte da composição do sangue, do plasma sanguíneo. Então, essas substâncias, quando eu disse que são transportadas pelo sangue, elas estão dissolvidas na água que faz parte do sangue. A água também ela vai participar de várias reações químicas no nosso organismo, como por exemplo da digestão. E a água também vai atuar no controle da nossa temperatura, como eu já disse anteriormente, quando a gente sua, elimina a água no estado líquido e acaba baixando a temperatura. Nessa figura nós temos do lado esquerdo as formas de adquirir a água e do lado direito as formas de eliminar a água para manter esse equilíbrio hídrico. Então, na ingestão de água, nós temos a maior parte na forma de alimentos líquidos, demonstrado em verde. Em amarelo está demonstrado os alimentos sólidos. Também a água também está presente nos alimentos sólidos. E a água também é produzida no metabolismo celular, que é a menor parte da água que a gente consegue adquirir. Para a eliminação, para que aconteça este balanço na quantidade de água, a maior parte é eliminada pela urina. Depois, pela respiração, na forma de água no estado de vapor. Também pelo suor e também pelas fezes em menor quantidade. Então, essas substâncias que são tóxicas ou em excessos vão ser transportadas e eliminadas para que nós consigamos alcançar o equilíbrio do nosso organismo. Excreção é a eliminação das excretas nitrogenadas pelo sistema urinário através da urina. Mas como que essas excretas elas são produzidas e transportadas? Então, nas células acontece o metabolismo celular, acontece a digestão de proteínas, formando como resíduo as excretas nitrogenadas. Elas são lançadas no espaço intersticial, que é o espaço entre as células, formando o líquido intersticial. Esse líquido é recolhido por um capilar linfático, fazendo parte da composição da linfa. Então, aqui na linfa são conduzidas as excretas nitrogenadas. Esta linfa, ela vai seguir para o sangue, então as excretas vão sair da linfa e vão ir para o sangue, e vão ser transportadas pelo sangue até o sistema urinário. Nos rins vai ser feita a filtração do sangue para a produção e eliminação da urina. Existem 3 tipos de excretas nitrogenadas: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é uma excreta muito tóxica e para ela ser eliminada, ela precisa de muita água para ser dissolvida. Quando nós produzimos a amônia como excreta, ela é enviada para o fígado e o fígado transforma a amônia em ureia, porque a ureia ela é menos tóxica, mais fácil de ser eliminada, porque não precisa de tanta água para eliminar esta excreta. O ácido úrico é uma excreta praticamente insolúvel, então ela é eliminada por animais que não ingerem uma quantidade muito grande de água, que é o caso dos répteis e das aves. Animais aquáticos eliminam amônia, nós eliminamos a ureia e as aves e os répteis eliminam o ácido úrico junto com a urina. Os rins são os órgãos responsáveis pela formação da urina. Então, os rins eles vão filtrar o sangue, retirando do sangue as excretas nitrogenadas, formando a urina que será eliminada pelas vias urinárias. Então, nós temos 2 rins que se encontram na cavidade abdominal na região posterior, então voltadas para as nossas costas. Então, os rins eles têm aproximadamente 10 centímetros de comprimento,
fazem parte aqui dos rins a artéria renal, a veia renal, e nós temos o rim dividido em 3 regiões: o córtex renal, que é a parte para o lado de fora, a medula renal, que é a porção interna, e a pelve renal, que vai formar os ureteres, que iremos ver daqui para frente. Na região do córtex renal, a gente tem uma grande quantidade de néfrons, que são as estruturas que vão filtrar o sangue para produzir a urina. Então, quando eu falo que os rins, eles filtram o sangue para produzir a urina, na verdade são os néfrons que estão dentro dos rins que fazem essa função. Então, o sangue ele chega aos rins através da artéria renal, a artéria se ramifica em arteríolas e até formar os capilares sanguíneos. Esses capilares, eles vão formar a cápsula glomerular que faz parte do néfron. Nós iremos estudar na próxima aula a atuação do néfron para a formação da urina. Quando acontece a filtração do sangue, o sangue ele vai ser conduzido pela veia renal. Então, o sangue filtrado retorna para a circulação através da veia renal. O sistema urinário é formado por 2 rins e pelas vias urinárias. Fazem parte das vias urinárias 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os ureteres são tubos musculares finos que vão transportar a urina produzida pelo rim até a bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão muscular oco, então ela tem a capacidade de relaxar e de contrair. As paredes são elásticas. Nessa região vai acontecer a armazenagem temporária da urina. A bexiga urinária humana ela tem uma capacidade de armazenar cerca de 750 ml de urina. Só que quando essa capacidade atinge de 200 a 300 ml, nós já sentimos a vontade de urinar. Essa vontade é um estímulo enviado pelo sistema nervoso central. Como que isso acontece? Nas paredes da bexiga urinária existem nervos periféricos que vão captar a informação de que a bexiga está se enchendo. Essa informação é enviada ao cérebro na forma de sinais elétricos para que a gente sinta a vontade de urinar. Para que a gente faça essa eliminação da urina, precisa acontecer o relaxamento do esfíncter externo. O esfíncter é um músculo que vai fazer com que se abra o canal da uretra. Então, para você eliminar a urina, tem que relaxar o esfíncter. Ao mesmo tempo que acontece esse relaxamento, também acontece uma contração da bexiga urinária. Nós temos um esfíncter interno também que tem uma contração involuntária. A gente só comanda a contração e o relaxamento do esfíncter externo. Então, para que essa urina seja eliminada, ela vai ter que sair da bexiga e passar para a uretra e da uretra ir para o meio externo. A uretra dos homens, ela é bem longa e ela também faz parte do sistema genital, porque é o canal que também conduz o sêmen. No caso das mulheres, a uretra é curta e ela é exclusiva do sistema urinário. Então, através da uretra passa somente a urina.